Eu comi tanta batata e repolho que no outro dia eu tinha mais gás natural que a Venezuela. Se eu tivesse alugado um carro a gás, eu podia enfiar a mangueira no meu cu e voltar pegando. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. E hoje o bom dia do nada parecia um árabe fazendo uma oração. Nessa hora lá, tava lá descansando, que provavelmente tava dormindo já, né? Que acho que eu não sei se vocês sabem, mas os muçulmanos, eles só podem ficar... não, acho que é só um período do ano que eles só podem comer de noite. Tem um bagulho assim. Aí ela tava dormindo, aí ele falou, opa, tem alguém me chamando lá em Cajamar, que porra é essa? Foi esse bom dia. Ela lá, pode dormir de novo, porque eu não acredito em você. Só tava dormindo, acredito em Senhor Jesus Cristo. É isso, estamos começando aqui mais um episódio desse podcast que o Brasil já começou a ignorar. Aliás, já começou não, já aprendeu a ignorar, mas se ele aprendeu é porque ele começou, né? Mas enfim, vamos parar de enrolação, vamos começar logo esse podcast aqui. Hoje eu tô vindo do meu show número 151, eu acho. Eu acho que chegamos a 151. Inclusive é o 7º show desse ano. Que agora eu tô começando a marcar assim na agenda. Eu coloco show 151/7. Que eu sei que é o 7º de 2022. Entendeu? Então esse ano eu já fiz 7 shows. E eu tô muito feliz, cara, com a minha... como posso dizer? A minha evolução na quantidade de show. Porque eu tava fazendo... Antigamente eu fazia num mês muito bom. Eu fazia 4 shows no mês. Aí, novembro e dezembro eu fiz show pra caralho, não lembro quanto, mas fiz bastante show nesses 2 meses. E agora, janeiro, eu comecei bem desanimado, porque eu não... Mano, até dia 15 eu não tinha feito nenhum ainda. Se bem que tava tudo de recesso e tal, né? Então, era meio que normal não ter nenhum. Mas aí, do dia 15 ou dia 18, sei lá, do primeiro show que eu fiz, até hoje, que é dia 27, eu fiz 7 shows, mano. Então, em coisa de 10 dias aí, eu fiz 7 shows. Então, eu tô bem contente. E isso tá sendo refletido no palco. Eu acho que eu tô ficando bem mais suave já. Hoje eu tô voltando lá de Indaiatuba. Foi o mesmo lugar que a gente fez show em dezembro do ano passado. E eu acabei de ouvir o áudio. Assim, não foi um show bom, não. Vou mentir. Mas também não vou ser o André, aquela síndrome de vira-lata. Todo episódio eu tô falando do André e sempre falando mal. Às vezes eu tô prometendo o cu do André pras pessoas. Ficou até bravo. Falou assim, ó, as 3 primeiras vezes que você prometeu meu cu, eu achei engraçado. Depois da 7ª, já tava ficando preocupado. Então, desculpa aí, eu queria até registrar e pedir desculpa pro cu do André. Se você cumpriu aí os desafios que eu propus, tá bom? Você fique sabendo que você não ganhou o cu do André. Isso era só uma figura de linguagem, entendeu? Realmente não tava no sorteio o ânus do André Otávio. Mas eu tava falando do André porque eu não quero... Assim, não foi um show bom, não foi. Vou mentir. Falar, nossa, que show top. Mas eu ouvi o áudio e eu acho que eu comecei bem, aí dei uma caída no meio. E aí no final eu consegui recuperar de novo. Então, no fim das contas, acho que eu gostei, sabe por quê? Vou contar pra vocês. Porque o intuito, né, do podcast é realmente eu contar as coisas pra vocês que estão ouvindo. E aí o que aconteceu? Eu percebi que eu tinha perdido a plateia, mas não me desesperei. Eu já tinha falado isso no outro episódio também, que eu falei, mano, agora deu uma caidinha, mas já volta. Eu consegui pensar isso lá no palco. E aí lá no palco também eu consegui perceber que quando eu fiquei menos à vontade, sabe? E aí eu tentava voltar de novo e falar, não, pô, tô me divertindo aqui, caralho. Não é pra mim ficar nervoso. E aí eu tenho mania de ficar meio torto assim.
ficar me apoiando no pedestal na cadeira, eu fico bem torto. Aí tinha hora que eu lembrava e falava, porra, tô torto de novo. Aí eu saía de novo. Mas o próximo passo vai ser andar mais. Eu preciso andar mais no palco. Entendeu? No palco. Não tinha palco, era o chão. Mas eu preciso fazer mais isso. E outra coisa também, mano. Eu vou até contar aqui essa piada pra eu não esquecer ela. Eu tava indo no carro. E aí o Vanilson foi com nós. Deixa eu abaixar aqui que tá tendo polícia, sei lá que porra é essa aqui. Acho que eles estão pintando a rua, será? Acho que estão pintando a rua aqui de casa. Copa, né? Copa do Mundo esse ano e começaram a pintar aqui. Bandeira do Brasil. Não. Eles acho que estão só arrumando buraco mesmo. E aí, eu tava falando. Esqueci completamente. Porra. O que era, mano? Ah, a piada, lembrei. A piada. Essa piada eu achei boa, ela. É putaria e é boa. Porque a putaria às vezes tem... Por isso que tem show que só funciona putaria. Porque putaria dá uma... Putaria alegra a pessoa, entendeu? Putaria alegra a vida da gente. Por isso que putaria rima com alegria. Entendeu? E é por isso que inteligência rima com demência. É o mesmo padrão. Entendeu? Por isso que indelicadeza rima com tristeza. Agora o Thiago Ferreira se identificou. Entendeu? Então é uma piada. Não é bem putaria, vai. Mas é uma piada simples, mas eu gostei. Eu vou contar pra vocês a piada. O que aconteceu? Eu vou contar como é que ela surgiu. Na real, eu já tinha pensado isso outra vez. Mas não com o desfecho que saiu agora. Mas eu já tinha pensado nisso uma vez, quando eu vi uma propaganda. Mas eu tava indo pro show, aí o Vanilson, que ele trabalha junto com o Thiago Rihai, que faz a produção lá em Itupeva. Aí ele tava indo, aí ele tava falando de um condomínio que tinha uma piscina com borda infinita. E eu acho muito engraçado isso. Ter uma piscina com borda infinita. Porque, porra, não é infinita, caralho. A piscina tem 8 metros e tem borda infinita, então não tem 8 metros. E aí tem outra coisa também, outra coisa que vendem como borda infinita, que é celular. Vocês já viram isso? Tem o Samsung. E, inclusive, quando eu pensei quando eu tive esse pensamento, eu tava escutando no rádio, acho. E aí falou borda infinita. Borda não, né? Tela com... Acho que é borda mesmo. Tela com borda infinita de 6 polegadas. Aí eu falei, se tem 6 polegadas, não é infinito. Aí a história a piada que eu vou contar vai ser assim. Então o Vanilson falou da piscina. E aí o que eu vou fazer no palco é assim, tava indo pro show e aí o Vanilson, um amigo nosso, falou assim, comprei um Samsung, aquele que tem a tela dele tem borda infinita de 6 polegadas. Daí eu falei, se tem 6 polegadas não é infinita, né? Tem 6 polegadas. Aí ele falou, não, tem 6 polegadas, mas é infinita. Eu falei, então se é assim, eu tenho uma rola infinita de 12 centímetros. Então, agora, sem a reação, parece que não foi tão boa. Mas eu vou testar no palco, foda-se. Então, inclusive, próximo show, vou testar essa piada e vou colocar o áudio aqui pra vocês verem se funcionou ou não. Tá bom? Hoje eu comecei com uma piada que eu faço também, que eu até faço ela no meio do set, mas hoje eu resolvi começar com ela e foi boa. E aí eu me arrependi, cara, de não ter continuado. Eu tinha até anotado mais online que eu queria fazer. E aí eu devia ter feito, entrou bem, eu devia ter mudado de assunto completamente. Aí eu fiz uma piadinha no começo, ela entrou bem assim. E aí eu peguei e falei, mas deixa eu me apresentar aqui, eu sou o Diogo Andrade. E fui pra porra da piada de sempre, mano, que é o começo. Eu queria mudar o começo, aí no final eu mudei o começo, mas coloquei o começo no meio. Que não foi bem no meio, foi bem no começo. Então é isso. E aí, se você tá querendo começar a fazer comédia, por isso que é bom. Eu já falei, eu tô falando muito eu tenho que me controlar. Inclusive eu vi o áudio. Sabe o que eu reparei? O texto, a parte mais nova do texto, não é tão nova, eu já testei ela várias vezes. Mas tem uma parte do meu texto que ela é um pouco mais recente. E eu reparei que nessa parte é onde eu coloco o tá ligado. Eu tô falando muito tá ligado. Não sei o que lá, tá ligado? Não sei o que lá. Inclusive eu estraguei uma piada hoje com o tá ligado. Porque a piada que eu faço é assim, eu deixo fica meio com uma risada de constrangimento, que eu pergunto se tem algum casal surubeiro na plateia.
Aí eu não vou contar a piada inteira, mas enfim. Aí a piada é terminar numa coisa. Imagina se for não sei o que. E aí a piada é isso. Imagina não, o casal. A piada, a última palavra da piada é casal. Eu não recebo. Eu vou falar a piada, vai? Tem 2 pessoas que ouvem. A piada é assim: eu não sirvo pra fazer suruba. Eu e minha mina somos muito antissocial. A gente não recebe um casal em casa pra jantar? Nunca. Imagina se a janta for o casal. A piada é essa. Aí hoje eu peguei e falei: imagina se a janta for o casal. Tá ligado? Aí pronto. Aonde era pra ter risada, eu falei tá ligado. E encobri a risada. E aí estraguei a porra da piada com a porra do tá ligado. Que eu tô com a mania de falar tá ligado. E aí eu quero me controlar. O próximo show eu vou tentar não falar nenhum tá ligado. Ouvi o áudio e já não falei nenhum as conversa. Eu também tenho a mania de fazer a piada. E aí eu falo as conversa. Aí você até fez figurinha as conversa. Aí não é que eu acho ruim também as conversas, mas quero eliminar esses cacos, sabe? É fazer só o que precisa fazer mesmo, que contribui pra piada. E aí o que eu tava falando lá atrás, que eu abri um parênteses aqui pra falar isso, é que... Deixa eu jogar meu chiclete fora aqui, que tá meio ruim de eu falar, peraí. Caralho, adolescentes na rua, como se fosse 9 horas da noite. Parece, lá em Morato nós ficava até 3 horas da manhã na rua. Eu não tinha medo do perigo não, viu? Sabe o que nós fazia? Colocava... Não me pergunte por quê, tá bom? Não me pergunte por quê, eu não vou saber explicar. A gente se divertia fazendo isso. Não sei qual é a lógica. Mas a gente colocava tijolo na rua. A gente pegava... pouca gente tinha carro naquela época. Aí nós ia assim, tinha uma parte que não tinha luz. Aí nós ia lá e colocava tijolo na rua. Igual... Era eu, o Danilo e o DDD que fazia isso. DDD eu coloquei esse apelido, eu gosto muito. Me orgulho muito. Eu me orgulho de alguns apelidos. DDD é um deles, porque na época tinham os gordinhos lá da Embratel, que era 3 gordinhos, que é eu sou o D, eu sou o D, eu sou o D, nós somos DDD. E aí esse gordinho parecia, aí eu coloquei de DDD e aí pegou de um jeito que até a família dele chamava de DDD. E aí ficava eu, Danilo e o DDD. Nós chamávamos sempre DDD porque se desse alguma merda, nós corria e deixava ele pra trás, né? Que ele é gordão. Aí o que acontece? Nós pegava e ficava sentado um pouquinho pra frente. E aí eu numa parte de Morato lá na minha rua, que não tinha luz, era escuro. Aí nós ia lá e colocava tijolo na rua e fechava a rua de tijolo. E aí os carros vinham e tinha que parar o carro e tirar os tijolos. E essa era a nossa diversão. E aí deve estar pensando assim, porra, se eu tô andando em Morato e vejo tijolo na rua, eu passo em cima do tijolo, que com certeza vão me assaltar. Por incrível que pareça, só um carro passou em cima do tijolo. Todos os carros paravam, xingava, e aí a gente se escondia, né? Era otário de ficar lá, né? Aí nós se escondia, aí viu o cara xingando. Tipo, quem foi o filho da puta que colocou essa porra aqui? E não tinha casa também nessa parte, que era escura. Aí nós ficávamos dando risada lá. Aí teve uma vez que nós estava lá, e aí naquela época não tinha tanto carro, então demorava pra passar. Aí nós colocou e meio que esquecemos, né? Esquecemos. Aí nós tá ali conversando. Aí de repente, mano, um barulho meio que de caminhão, assim, sabe? Não era meio caminhão, mas um barulho diferente de carro. Não era um carro normal. Aí nós pegou e viu subindo a rua assim, ó. E pra entrar na nossa rua, um jipinho da polícia. Lembra essa época que a polícia tinha um Land Rover Defender, que era um jipe. Não sei se era no Brasil inteiro que tinha, ou era Morato que era muito barro. Mas tinha uma Land Rover Defender, depois você procura aí. Que era Land Rover Defender Polícia. A polícia de São Paulo já teve Land Rover. Eu acho que era da Land Rover, não sei, mas enfim. Aí, mano, um Jeep da polícia subindo, e a gente falou, mano, se ele virar pra cá, nós tá fudido. E aí, adivinha pra onde virou? Pro nosso lado. E aí, imagina você, PM, andando num bairro de Morato. Nós não morava no centro, não morava na Vila Suíça, que não era um bairro ruim, mas pra nós que morava lá, pra qualquer um que fosse de fora, parecia um bairro ruim. Aí do nada, uma barricada de tijolo na rua. Mano, os policiais passou com o Jeep e acelerou. Nós pulou o muro, nós não correu. Nós tava em frente à casa da Dona Filipa e o muro era meio altinho assim. E casa de quebrada normalmente, um lado da rua é pra baixo, o outro é pra cima, que nunca é reto.
Entendeu? Então as casas, um lado da rua, as casas é pra cima, tem escada pra subir, e um lado de baixo é escada pra descer. E aí o muro da dona Filipa era pra baixo. Só que em cima ele ficava na altura da rua, assim. Então era tipo um banquinho, sabe? Pra baixo era alto, mas pra rua era baixo. E aí nós tava ali sentado, mano. E aí o carro da polícia arregaçou os tijolos e acelerou. E aí nós nem correu, nós só pulou o muro pra dentro. E ficou, mas com o cu na mão, de um jeito. E aí a polícia passou bem devagarzinho. Eles aceleraram nos blocos. E aí foram devagarzinho pra ver onde é que tava. E imagina só, se eles verem qualquer coisa, eles iam meter a porrada em nós. Se não desse tiro, eu acho que ele ia dar tiro. Ele não ia parar pra perguntar. Nós ia tomar tiro por idiotice. E aí a gente ficou, mano, mas quieto. Nossa senhora. E nessa hora dá um ataque de riso ainda. Já passou pra vocês? Você tá tão nervoso e tá todo mundo escondido assim, todo mundo quieto. Aí um faz algum barulhinho, outro... Aí começa a segurar. Aí nós, mano, nós vai morrer. E o DDD começou com essa porra. Ele começou a querer dar risada. Eu falei, DDD, se você rir aqui, você vai tomar o tiro. Porque o Danilo era negão. Então no escuro tava camuflado. Eu era magro ainda. E o DDD gordão daquele jeito. Falei, você que vai tomar um tiro aqui, trouxa. E aí ele tentando segurar. Mano, aí a polícia pegou e passou direto. Então essa história acaba assim mesmo. Não sei porque eu contei. Já nem lembro mais do que eu tava falando. Acho que talvez eu queria fechar o raciocínio, que é o seguinte. É legal ouvir, porque você deve estar pensando, quem é Diogo Andrade para ter um podcast sobre ser open mic? E é isso, né? É um open mic. Tem que ser um open mic para fazer um episódio sobre open mic. Tem como um monge budista. Tem um podcast de monge budista e o cara trade de ações na bolsa, entendeu? Então é isso. Então acho que é bom que você vê o começo, né? Faz 4 anos já que eu tô no começo, tá? Esse começo tá... É que eu gosto bastante da introdução. Minha música preferida, Fear of the Dark, por causa da introdução. O resto da música é uma bosta. Então é isso. Até a próxima. Nem é minha música preferida, nem sei porque eu falei isso. Tchau, até a próxima. Fiquei com sono do nada. Até a próxima. Tchau.